Olá pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Sensidia. Nós vamos falar sobre vantagens e desvantagens de uma arquitetura microservices. Bom, antes de mais nada, se vocês quiserem ter acesso a outros conteúdos da Sensidia, vocês podem encontrá-los no site. Tem um menu lá, conteúdo, você tem webinars falando de design, de APIs, segurança de APIs, modelos de negócio. Tem bastante informação lá para vocês usufruírem. E esse webinar também vai estar gravado e disponível logo em seguida nesse mesmo portal. Se vocês tiverem alguma pergunta durante o webinar, fiquem à vontade para fazê-las pelo chat. Eu e o Ricardo estaremos respondendo assim que possível. E se vocês tiverem algum problema com o stream de vídeo, existe uma engrenagemzinha aí do lado que você pode adequar a qualidade da definição. Isso depende muito da banda que você está utilizando, é um recurso aí que está disponível, ok? Sou Fábio Rosato, Professional Service Manager da Sensidia, tenho formação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Itajubá e pós-graduação em Engenharia de Software SOA pelo IBTA. Também sou professor no IBMEC, das cadeiras de arquitetura, de análise de design de serviço, arquitetura de aplicações, modelagem de componentes, num curso de pós-graduação lá muito bacana, recomendo fortemente também, tá ok? Bom, a Sensidia é uma empresa especialista em arquiteturas de TI, a gente trabalha muito fortemente com SOA, APIs e microservices. Tem bastante projetos legais, bacanas, desafiadores para vocês que estão afim, a gente está contratando bastante gente. E também a gente possui plataformas tecnológicas que suportam essas iniciativas, né? São produtos aí que a gente está disponível no mercado. A gente tem a base aqui em Campinas, onde eu estou nesse momento, escritório em São Paulo, Rio de Janeiro e também nos Estados Unidos. Sempre que quiserem pode vir aqui fazer uma visita que estamos à disposição aqui para recebê-los. Okay? Esses são alguns dos nossos clientes, são clientes de várias verticais de negócio. Não tem uma vertical específica, assim, mas a gente tem conhecimento específico de várias verticais, trabalhando muito fortemente com banco, empresas de meio de pagamento, empresas de internet, e-commerce, utilities, óleo, gás, logística. Normalmente são empresas grandes, com TIs complexas, com grandes desafios. É o que a gente gosta de abraçar aqui na Sensidia. Okay? Bom, a nossa agenda a gente vai falar sobre cenário da arquitetura de microservice, estratégia de evolução, visto que normalmente a gente já possui sistemas em arquiteturas legadas ou até mesmo arquiteturas modernas, e qual que é o encaixe que a gente tem disso dentro de uma arquitetura de microserviço. Algumas dicas que são interessantes da gente observar quando a gente está falando desse tipo de abordagem, né? Até mesmo por experiência e algumas conversas que a gente tem tido com pessoas que estão utilizando e até mesmo na Sensidia esse tipo de abordagem. E vantagens e desvantagens que a gente precisa saber na hora de partir para esse tipo de abordagem, né? Bom, falando sobre cenário, microservice está no hype. Né? Se a gente pegar aqui o Google Trends, vocês vão ver que desde do meio de 2014 ou começo de 2014 para cá, deu um boom o assunto microservice. Existem muito conteúdo de mídia sendo produzido, muita gente falando sobre microservice. A gente comparando aqui com Big Data, você vê que ele está já se aproximando ali, flertando com o mesmo nível de assunto ali de Big Data. É espetacular, assim, é um crescimento muito exponencial, né? Não é algo que foi criado, né? A gente vai falar um pouco mais para frente, né? Eu acredito que é uma evolução arquitetural. Existem alguns elementos que permitiram a acessão de microservices, tá? Então não é alguém que criou o conceito, ele foi sendo construído ao longo do tempo e da maturidade de arquitetura que a gente vem usufruindo ao longo desses anos aí. Se a gente comparar com Internet of Things, você vê que o hype ele não é tão grande assim, né? Internet of Things ele gera uma mídia maior porque a gente consegue falar de carros, consegue falar de casas conectadas, de equipamentos
plugados, sensores, né? Então tem um assunto vasto que a gente consegue ver de Internet of Things. Microservice está mais inserido mesmo dentro do contexto de arquitetura de TI, né? Então a diferença de hype aí é justamente por conta da abrangência de um termo ou outro, tá ok? Mas nada que desmereça o assunto microservice. Bom, existem alguns elementos chaves que permitiram a acessão de microservices. O primeiro deles é que a gente considera como Domain Driven Design, lá do final dos anos 90, falando muito sobre abordagem de aplicações baseadas em componentes, engenharia de software baseada em componentes, ou CBD. A ideia de você ter fronteiras bem definidas, contextos muito bem definidos, baseado em domínios de negócio. Um outro elemento chave muito importante que permitiu a ascensão de microservice é a arquitetura orientada a serviço. A ideia de você ter as funções de negócio da sua arquitetura exposta por serviços de forma interoperável, por uma interface agnóstica, não específica a tecnologias proprietárias, né? A ideia de cloud computing, para você poder escalar e virtualizar instâncias muito facilmente, né? É um elemento importante desse tipo de arquitetura. E a ideia de entrega contínua de aplicações, de features, né? Então, de você estar fazendo isso em ciclos cada vez mais curtos entre a ideia que você tem do software até o momento que ele está entregue e funcionando, né? Você cada vez mais encurtar o tempo de feedback da ideia e do uso que o usuário está fazendo daquela função. Na minha opinião, esses são os 4 elementos fundamentais, chaves, que permitiram a gente chegar na maturidade de ter esse tipo de abordagem que a gente chama hoje de microserviço. Tá? Bom, fazendo algumas comparações, quando a gente fala de arquitetura de microserviço, é muito comum a gente fazer um contraponto com a arquitetura monolítica, né? Aqui tem um exemplo de uma arquitetura monolítica de uma plataforma fictícia aqui de viagens, né? Essa arquitetura muito comum, que a gente chama de arquitetura hexagonal, né? Onde você tem um conjunto de componentes com funções, com fronteiras bem definidas, que fazem parte de um grande pacote de aplicação. Então são componentes que eles estão separados ali, segmentados, foram decompostos, mas no geral eles estão acoplados a um contexto de aplicação, por isso que a gente chama de arquitetura monolítica. Esse pacote possui adapters em qual ele faz acesso a recursos externos, como um banco de dados, envio de e-mail, acesso a uma URA, a um serviço de pagamento, né? E essas funções são expostas através pode ser exposta através de APIs ou acessadas via interface web para o usuário poder consumir essas funções, né? Então essa é uma arquitetura muito tradicional, muito utilizada, ela tem o seu valor. Por exemplo, quando a gente vai fazer um MVP de uma ideia, é interessante você utilizar de cara uma arquitetura monolítica, né? Não vale a pena você partir logo de cara para uma arquitetura mais rebuscada, baseada em microserviços, como a gente vai ver logo em seguida, né? Então é uma arquitetura super importante, ela tem o seu valor. Muito sistema legado ainda utiliza esse tipo de arquitetura, né? E aí, se a gente for fazer um contraponto, fazer um comparativo, né, do qual que seria a diferença da arquitetura monolítica para a arquitetura de microserviço, a gente teria uma visão como essa, né? A mesma aplicação com as mesmas funções que a gente tem no outro slide, né, a gente tem aqui nessa visão, onde cada componente do meu pacote de aplicação, ele é uma aplicação, né? Então, cada componente da minha arquitetura monolítica, ele acaba se tornando uma aplicação dentro da minha arquitetura de microserviço, onde a função ela é exposta via uma API, né? Então, a função daquele componente ele é exposto via uma API, ou seja, ele é um serviço. Tá? E um outro aspecto importante desse tipo de arquitetura é que esse componente, essa aplicação chamada de microserviço, ele aplica o conceito de autonomia. Ele é um componente que tende a ser bem isolado. Então, além de ele ter uma API, dele ser um serviço, ele também possui o seu próprio banco de dados, né?
Então, aquela ideia de a gente ter aplicação monolítica com uma base de dados compartilhada, tendo toda a questão de integridade, garantia de consistência da informação que a base de dados de uma aplicação monolítica fornece para a gente, aqui na arquitetura de microserviços a gente não tem, né? Você faz a decomposição da sua aplicação para que cada componente seja só uma aplicação e cada aplicação tem a sua própria base de dados. Então você decompõe não só o código de aplicação, como você decompõe também o seu banco de dados, né? Então isso é uma ruptura arquitetural, conceitual muito forte, né? Óbvio que isso traz vantagens e desvantagens, né, de você utilizar esse tipo de abordagem, né? Então, essa arquitetura de microserviço, funcionalmente, é a mesma que a gente tem no outro slide, né? No entanto, em termos de desafios, de vantagens, existem diferenças muito significativas, né, que a gente vai explorar ao longo aqui da apresentação. Okay? No entanto, se a gente for ampliar um pouco mais o cenário do que a gente tem hoje dentro das empresas, você não tem uma única aplicação, né? Você tem um conjunto de aplicações, e as aplicações têm um conjunto de funções, um conjunto de componentes ali internos colaborando e fazendo coisas entre si, né? Então, o cenário real ele é muito mais complexo, inclusive, né? Não é um cenário em que eu tenho uma aplicação e eu vou decompor ela em microserviços. Não, eu tenho um conjunto de aplicações e, eventualmente, esse conjunto de aplicações pode se tornar um conjunto de dezenas ou centenas de microserviços. Aqui tem um cenário real, né, onde eu tenho a aplicação 1, aplicação 2, aplicação 3, e essas linhas representando linhas de integrações, né? Então a aplicação 1 integrando com a aplicação 2 e vice-versa, né? Trocando informações entre si. O que a gente vê é que, no geral, nem sempre essa troca de informações entre essas aplicações são feitas através de serviços, de forma de uma API, com tecnologia agnóstica. Normalmente é sempre feito, em muitos lugares são feitos através de DB-Links, através de arquivos de texto posicional via socket TCP, ou bota num diretório de FTP, ou faz o upload de uma planilha Excel, né? Então, esse é um cenário típico, real, de grandes aplicações monolíticas, várias delas, né? E essas aplicações nem sempre têm as caixinhas bonitinhas aqui separadas, com contextos bem definidos, né? Algumas elas são, como a aplicação 2 aqui, os componentes eles estão super entrelaçados entre si, né? O que a gente chama de altíssimo acoplamento. Esse é um caso típico de aplicação problemática, né? Porque se você tiver que tirar alguma função dessa aplicação 2, aí, provavelmente você vai sofrer bastante. Talvez você até não consiga, porque a questão de acoplamento, nesse caso, ela está muito forte. Não que o acoplamento não exista nas outras aplicações aqui, como 1 ou 3, ela existe, mas ela tende a ser um acoplamento menor do que dentro do cenário da aplicação 2. Okay? Bom, então esse é um cenário típico de aplicações monolíticas, né? Nem sempre modularizadas, né? Depende muito de quem construiu a aplicação, onde a gente tem ciclos de entrega longos, ou seja, eu faço uma função nova numa aplicação, até essa função ser colocada em produção, esse é um ciclo longo, muitas vezes até de meses. É aquele momento em que, se tudo der certo e entrou em produção sem nenhum tipo de problema, o pessoal comemora bastante, né? E é um momento tenso ali de entrega, né, daquela função. Existe uma tendência à obsolescência tecnológica. Como são aplicações grandes, com funções muitas vezes importantes do core business da empresa, essa aplicação ela tem um ciclo de vida longo, né? Porque teve um investimento grande, né, nesse blocão, né? Então você fica resistente a desfazer dele, né? Isso leva a uma obsolescência tecnológica, e é difícil você se livrar dessa aplicação muitas vezes, né? Você até tem vontade, às vezes até tem dinheiro, né? Mas tem uma série de dificuldades que, por conta do tamanho dela, você tem que conviver com essa tecnologia obsoleta e que traz até alguns entraves para você crescer e ganhar mercado e ter uma TI mais consistente para atender o negócio, né?
A comunicação interna é caso a caso, sem padrões definidos. A gente tem dificuldade de evoluir, implantar novas tecnologias por conta desses grandes blocões aí. E, no geral, são grandes bases de dados compartilhadas entre até mais de uma aplicação, né? Isso tudo, obviamente, tem um motivo, né? A ideia da grande base compartilhada é para você garantir consistência e integridade da informação, né? Mas existe formas de a gente evoluir esse tipo de arquitetura corporativa complexa, e existem o que a gente vê de muito comum, né? O que a gente tem visto de muito comum, até mesmo em empresas que costumam adotar mais rapidamente grandes tendências, né? A gente observa 5 pontos que são fundamentais e que são muito comuns a todas essas empresas, né? Bom, primeiro, todas elas querem manter o que ela tem hoje e evoluir, né? Não conheço nenhuma empresa que esteja com um parque de arquitetura de TI confortável e tocando uma operação ali, sem a necessidade de manter o que já existe, sem querer evoluir com o que já tem, ou até mesmo incorporar coisas novas. Então, manter e evoluir é um cenário muito comum. E um cenário muito comum em todas elas eu tenho uma aplicação grande, monolítica, muitas vezes problemática ou com algum tipo de obsolescência tecnológica, e que eu preciso substituir ela por uma mais nova, ou porque eu estou adquirindo um serviço em cloud, né? Ou às vezes eu preciso reescrever isso numa tecnologia mais moderna, né? Existe uma abordagem, existe um padrão que a gente pode utilizar, que é um pattern, que é o que a gente chama de estrangulamento dessa aplicação legada, né? É uma aplicação normalmente grande, a gente tem uma dificuldade de fazer uma reimplementação numa tecnologia nova, um tombamento bruto assim de uma vez, né? Então o que a gente tem feito, o que a gente tem proposto é o estrangulamento da aplicação legada. Você não faz um tombamento de uma vez, você não faz um tombamento, uma reescrita de uma vez esse tipo de aplicação. Você vai fazendo aos poucos, o que a gente chama de estrangulamento mesmo. Você vai pegando algumas funções dessa aplicação legada e reescrevendo numa aplicação nova. E aí você vai ter um ambiente em que você convive com essa aplicação antiga e essa aplicação nova. Por isso que a gente chama de estrangulamento, porque você vai fazendo com a aplicação legada define ao longo do tempo, ela vai definhando, você vai tirando essas funções de dentro dela, né? E se vocês quiserem obter mais detalhes sobre esse pattern, tem um link aqui embaixo disponível para vocês que explica em mais detalhes. Mas a ideia você tira esse componentezinho, leva para uma aplicação nova e passa a direcionar a chamada dessa função da aplicação antiga para a aplicação nova, tá? E aí você tem a oportunidade de evoluir tecnologicamente e de fazer a coisa numa arquitetura, a aplicação numa arquitetura diferente. Então esse é um dos pontos muito comuns que a gente tem observado, que a gente chama de estrangulamento de uma aplicação legada que precisa ser substituída. O outro ponto, e esse é um ponto bastante importante, que a gente chama de domínio e subdomínio, que dado que você tem uma função dentro de uma aplicação que você precisa estrangular ela, qual que é o contexto, qual que é o domínio de negócio daquela função, quais são as fronteiras que você precisa definir nessa nova aplicação que você está construindo. Então você precisa ter domínios e subdomínios bem claros, né? Fronteiras bem claras, para que você não corra o risco de gerar um novo autoacoplamento nessa aplicação nova que você está construindo, né? Então esse é um ponto importante de análise mesmo, né? Análise de domínio da aplicação que você está querendo construir. Não é trivial, né? Requer você pensar, analisar e até mesmo conhecer do negócio da aplicação para que você defina fronteiras e contextos bem claros. É óbvio que esses contextos eles colaboram entre si, então você tem um desafio aí de definir qual que é o ponto de corte entre um contexto de negócio e outro, para você fazer esse estrangulamento e deixar isso de forma mais clara, mais bem organizada, tá? O terceiro ponto a utilização de microservices. Como você já está tendo a oportunidade
de estrangular a aplicação, então é um momento que você tem a oportunidade de levar isso para uma arquitetura diferenciada, uma arquitetura mais moderna, que pode te dar um ganho ali na frente em termos de mercado, né? Então, já que você está fazendo esse estrangulamento, é interessante você pensar em utilizar a arquitetura de microservice, né? A gente vai falar um pouco das vantagens e desvantagens logo em seguidas. Então, esse um dos pontos que a gente tem visto como muito comum das empresas pensarem já numa abordagem arquitetural diferenciada, e microservices tem chamado a atenção de muitas delas aí. O quarto ponto muito importante é a questão de governança. Como a gente está falando de decompor a aplicação em funções, serviços, APIs de forma autônoma, isoladas, né? Isso traz uma carga, uma necessidade de governança muito grande, né? Então é importante você definir alguns padrões mínimos, principalmente do que tange da fronteira externa da aplicação, né? O que a gente chama de contexto de conexão ali entre os microserviços. Então, por exemplo, vamos utilizar o protocolo de comunicação das APIs, vamos definir como sendo HTTP RESTful, né? Ou quando eu quiser utilizar de forma síncrona, vamos utilizar a mensageria MQ, né? Fazer esse tipo de definição, principalmente no que tange a interconexão entre os microserviços, tá? São decisões importantes que precisam ser padronizadas, né? E também o controle de quais serviços estão se relacionando, quais estão colaborando entre si, quais estão sendo coreografados, né? Até para que, se você tiver algum problema em tempo de execução em algum microserviço, você ter esse mapeamento de forma clara, consistente, e em tempo de design também você mapear quais são os possíveis impactos que podem trazer de você fazer uma alteração em um microserviço ou outra, né? Mas a governança aqui é na medida certa, tá, pessoal? Não precisa criar processos super burocráticos para você ter a governança implementada. E o quinto ponto, extremamente importante, muito comum também, é a criação de cultura DevOps, né? A gente vai ver que é praticamente impossível você ter uma arquitetura de microserviços se você não tiver com boa parte dos seus processos de entrega desses microserviços automatizados, né? E não só isso, né? Como esses microserviços precisam estarem rodando, colaborando entre si num ambiente operacional complexo, o pessoal de infraestrutura e o pessoal de desenvolvimento precisa trabalhar muito junto, né? Então, não dá para eles trabalharem de forma super isoladas, como a gente vê normalmente dentro das empresas, né? O time de desenvolvimento faz, codifica, gera um pacotezinho e manda isso para um pessoal de infraestrutura colocar em produção. É praticamente impossível você trabalhar com um microserviço se você estiver numa cultura como essa, né? É super importante o pessoal de desenvolvimento criar códigos, inclusive, de infraestrutura, né? Scripts de infraestrutura. O pessoal de infraestrutura trabalhar junto com o pessoal de desenvolvimento para entender o que eles estão criando ali, e dimensionar e criar o capacity de infra ali próximo do que está sendo construído, né? Então, a cultura DevOps é o quinto ponto muito comum dentro desse tipo de abordagem, que a gente tem visto nas empresas, que a gente tem visto que está mais próximo de um sucesso desse tipo de implantação de abordagem, tá ok? Bom, então a ideia de cultura DevOps é justamente o time de operação e desenvolvimento atuar junto, né, criando scripts, cada um criando scripts um para os outros, né, e garantir ciclos de entregas mais curtos, né, até chegar ao ponto de ser diários e até às vezes várias vezes ao dia, né. Então os detalhes aí do quinto ponto, que é a cultura DevOps. Bom, algumas dicas importantes quando a gente fala de microservice. Microservice não necessariamente é mais fácil de escalar, tá, pessoal? Vocês vão ver alguns artigos disponíveis tem na internet que fala que microservice é mais fácil de escalar. Não necessariamente, tá? Como você tem um conjunto de microserviços, centenas, dezenas, não necessariamente isso é mais fácil de escalar, tá? E requer um ambiente, uma complexidade operacional até maior do que uma arquitetura monolítica tradicional, tá? Um ponto super bacana é que você pode aplicar mecanismos distintos de segurança para cada um dos microserviços que estão dentro do seu ambiente, né? Então, se você tem um microserviço onde ele cuida de um contexto de informação mais sensível e ele requer um mecanismo de segurança próprio, mais rebuscado,
O interessante é que você pode aplicar esse mecanismo de segurança para esse ponto, que é esse microserviço específico, né? Então você tem essa flexibilidade arquitetural de aplicar mecanismos não funcionais e por conta dos requisitos não funcionais específicos de cada função que estão distribuídas nos seus microserviços. Então esse é um fator super bacana que a gente pode usufruir. Você não precisa ter um mecanismo de segurança único para todos os microserviços da sua arquitetura. Okay? Um ponto que pega bastante é você acertar a integração entre os microserviços. Tá? Como você tem um conjunto, dezenas, centenas, e esses microserviços precisam colaborar entre si para poder funcionar, fazer isso funcionar dentro de um ambiente não é trivial. Tá? Então requer ferramental, requer uma certa habilidade para que tudo isso funcione de forma coesa, consistente, até você estar com isso rodando em operação. Né? A gente vai ver que uma das vantagens é que você pode usufruir do microserviço para até mesmo explorar alguma falha de algum microserviço para que seu ambiente não caia como um todo. Tá? O microserviço traz essa vantagem. Se um microserviço falhar, e se você estiver programando para falha, que é uma super recomendação, você pode ter o seu ambiente ali parcialmente funcionando, né? A sua aplicação está parcialmente funcionando, existe um bloquinho ou outro que pode não estar funcionando, algum microserviço que está falhando, está com algum problema operacional. Isso é uma vantagem desse tipo de abordagem. Né? A gente fala de arquitetura monolítica, muitas vezes uma função que está com um problema pode comprometer toda aquela aplicação monolítica. Né? Toda ela deixa de funcionar. Dentro de microserviço, existe uma vantagem de você programar para falha, e se algum microserviço falha, e se você programou isso de forma consistente, não necessariamente toda a sua aplicação vai parar de funcionar. Né? Provavelmente só uma parte dela vai parar de funcionar. Prefira integrações diretas para aumentar a autonomia. Né? Quando você tem um conjunto de microserviços, você tem que tomar um cuidado para não criar os caminhos de rato. Né? Vários microserviços, uns chamando os outros e criando integrações indiretas entre eles. Né? Esse nível de integração na interconexão entre microserviços pode te trazer problema operacional. Né? Toda a vantagem que você tem do microserviço de ser isolado, de ter autonomia, você acaba deixando de ter. Né? Então, prefira integração direta, evite integrações de forma indireta, composições. Isso vai garantir cada vez mais a autonomia do seu ambiente. Né? E um outro ponto é evitar de fazer alterações que mudem o contrato do microserviço. Como a gente está falando de serviço, APIs, ela traz todo aquele conceito de design que a orientação a serviço já dizia para a gente. Né? Olha, cria uma interface bem definida, dizendo claramente quais são os parâmetros de entrada, quais são as informações de retorno, evite de trazer informações internas ali do seu serviço para a interface, né? Deixa a interface com uma característica mais de negócio, né? E quanto mais você evitar de fazer alterações na interface, mais estável vai ser o ambiente, né? Claro que a alteração, se ela for necessária, vale a pena você fazer, né? Óbvio que você vai ter a necessidade de alterar os consumidores daquela interface, daquela API, porque eles vão ser afetados, né? Um outro ponto importante, outra dica importante é manter a tecnologia das APIs agnóstica do seu microserviço. Né? De preferência, utilizar REST HTTP para requisições síncronas. Né? Esse é um protocolo que tem sido utilizado de forma muito comum nas arquiteturas de microserviço. No entanto, ele não resolve todos os problemas. Né? A gente tem um problema sério de assincronicidade, quando a gente precisa utilizar requisições assíncronas. No geral, o pessoal tem utilizado filas MQ, né? Protocolos de mensageria para lidar com questões assíncronas. Então, um terceiro ponto também importante aqui é a gente tornar o serviço simples para o consumidor. Né? De nada adianta você ter um microserviço bacana se ele for utilizado, se ele for difícil de ser utilizado, se ele for complexo, se ele tiver uma interface complicada, rebuscada,
tudo aquilo que a gente fala de boas práticas de design de APIs continua valendo para o microserviço, mesmo ele sendo um cara mais utilizado internamente, de uma arquitetura mais interna ali da sua empresa, né? E o outro ponto é esconder detalhes de implementação, né? Não evitar de levantar exceções que diga qual tecnologia que você está utilizando ali internamente ou coisas mais técnicas internas do seu microserviço, né? Novamente, né? Tudo que a gente tem de boa prática de design para as APIs, para a orientação de serviço, valem também para as interfaces do seu microserviço, ok? Quando a gente fala de composição, isso é uma dúvida muito comum, né? Pô, meu microserviço pode compor com outro serviço, com outro microserviço? Sim, claro, pode, e você vai sentir isso como necessidade clara, tá? O microserviço ele tem esse princípio de ter a interface, dele ter o seu próprio banco de dados, mas no geral ele por si só, a função que ele implementa, em muitos casos ele não vai conseguir resolver de forma sozinha, né? Você vai precisar ter a interconexão com a fronteira de um outro microserviço, né? Quando isso for acontecer, é interessante você criar um microserviço, até mesmo numa classificação, numa categoria distinta, né, para fazer essa composição, né? Nessa arquitetura aqui de camadas, a gente vê isso de forma clara, né? Na camada mais embaixo aqui, a gente tem os microserviços de dados, que são microserviços que normalmente têm funções mais de acesso a dados mesmo, de consulta, de gravação, atualização de informações, né? E se eu preciso compor uma informação de um microserviço com informações de outro microserviço, a recomendação é que a gente crie um microserviço numa camada superior aqui, que a gente chama de camada de coreografia, tá? Onde ele faz essa composição, né? Só que essa composição não necessariamente você precisa fazer de forma síncrona. Você pode utilizar a sincronicidade, então você chama o microserviço de forma síncrona, chama outro microserviço de forma síncrona. Quando essas informações voltarem para o microserviço da camada superior aqui, você compõe isso para expor isso para quem está consumindo numa granularidade maior, tá? Então, esse é um cenário que a gente recomenda quando a gente necessita fazer composições entre microserviços, que a gente chama de coreografia, ok? Quando você quebra as informações e você faz a decomposição da sua aplicação em microserviço, você vai se deparar com situações em que você tem uma regra de negócio que ela é comum a vários microserviços, né? Isso pode te levar a criar código repetitivo, né? Você cria lá uma regra de negócio que está embutido em um microserviço, está embutido em outro, está embutido num outro terceiro, né? E aí, se aquela regra de negócio mudar, você tem que sair alterando todos os microserviços que estão com aquela regra específica, né? Nesse caso, a ideia de componentização, ela faz mais sentido ainda, né? O que você faz? A ideia é que você cria essas regras em componentes, libraries mesmo, e aí você distribui esse código que tende a ser repetitivo, em forma de componentes para cada um dos microserviços que precisam dele, né? E aí, se você tiver uma alteração daquela regra de negócio, você altera aquele componente e distribui para todo o microserviço que está precisando daquela atualização, né? daquele novo código com aquela nova regra de negócio, né? Nesse cenário, a ideia de governança que a gente falou lá atrás, ela faz mais sentido ainda, né? Porque você precisa ter mapeado isso de forma clara, né? Quem são os microserviços e quais são os componentes que eles estão utilizando ali dentro, até para quando você for realizar a alteração, você ter isso de forma clara, de forma mapeada ali no seu ambiente, né? Aqui. Você pode utilizar, criar Client Library ou SDKs para facilitar o consumo dos microserviços, né? Isso é particularmente interessante porque você minimiza o risco de quem está utilizando o microserviço utilizar ele de forma indevida, né? É muito comum quando você cria uma API, né? Isso não é específico de microserviço, é um cenário específico de API, né? Quem está construindo a chamada daquela API, passar formatações de JSON ou XML mal formatado, com construções que
aquela API não reconhece, né? Quando você utiliza essa API através de Client Library ou SDKs, normalmente, se a Client Library ou SDK está construído de forma bacana, né, isso evita que você faça uma chamada dessa API de forma indevida, né? Então é particularmente interessante, né, você ter Client Library ou SDKs. O único problema é a diversidade tecnológica que você pode ter para essas Client Library, né? Como você não sabe qual que é a tecnologia de quem está consumindo aquela API, daquele microserviço, isso leva a você a ter que muitas vezes criar Client Library, SDKs para diversas tecnologias, né, padrões de mercado que a gente tem hoje, né? A gente tem cenários que você pode ter um cliente PHP, um cliente em Python, um cliente em Java, um cliente em .NET. Tudo isso traz um conjunto de diversidade tecnológica do qual você vai precisar manter, né? Então, a partir do momento que você decidir criar uma Client Library, um SDK, saiba que aquilo é um ativo de software do qual você precisa manter, né? Qualquer alteração na interface da sua API, do seu microserviço, vai te levar a ter que ter alterações nessas Client Libraries, nessas SDKs, né? Isso é inevitável. Então, esse tipo de decisão ela é importante no partir do momento que você decidir ter ou não. Tá? E um outro ponto importante desse tipo de abordagem é tomar cuidado para não deixar vazar lógicas de negócio que deveriam estar dentro do servidor do seu microserviço, dentro do seu microserviço, para dentro do cliente da API, né? Às vezes você pode levar a criar algum tipo de regra ali dentro da Client Library, da SDK, que não é uma regra que deveria estar no cliente, ela deveria estar dentro do seu server, ali dentro do seu microserviço. Isso vai te trazer um problema de acoplamento muito sério, então você tem que tomar cuidado quando você for utilizar esse tipo de abordagem, fazer essa análise crítica. Tá? Um outro ponto que você vai ter que lidar é lidar com múltiplas versões de serviços, de microserviços, né? A estratégia mais comum é você manter instâncias quando você precisa evoluir uma versão de um microserviço, né? Isso está dentro de um ambiente operacional que não pode parar, né? É interessante você manter esses dois serviços concomitantes ali no mesmo momento, né? Isso pode ter um tempo de vida curto ou um tempo de vida longo, né? Você precisa planejar isso. E aí, dependendo de quem está chamando o seu microserviço, você roteia para o velho ou para o novo, né? Você precisa ter algum critério técnico ou de negócio para redirecionar aquela chamada para um microserviço de uma versão antiga ou para um microserviço de uma versão mais nova, né? Mas é interessante você planejar isso, né? Qual que é o tempo de vida que esses dois microserviços vão estar rodando de forma concorrente, tá? É interessante você planejar o desligamento do serviço antigo. Isso pode ser um tempo curto, por exemplo, em implantações que a gente chama de blue-green, né? Dentro de um ambiente de continuous delivery, ou pode ser um tempo de vida longo, de 6 meses, 1 ano, né? No entanto, isso não deixa de ser necessário você ter algum planejamento para em qual momento você vai desligar aquele microserviço com uma interface antiga, tá, ok? É super importante, dentro desse tipo de arquitetura, você desenvolver, planejar a sua arquitetura para lidar com os serviços que a gente chama de laranjas podres, né? São aqueles serviços que ele falha e ele acaba levando junto com ele vários outros, né? Dá para você mapear quais são os serviços que você tem que ter um pouco mais de cuidado e garantir que ele funcione perfeitamente, né? Se a gente fizer um mapeamento de composições de microserviços dentro da sua arquitetura, né? Aqui a gente tem um exemplo clássico que a gente chama de Butterfly. É um serviço que tem muita gente que depende dele, né? Isso não é necessariamente ruim, tá, pessoal? Isso é até muito positivo, significa que você tem um microserviço que é muito reutilizado. No entanto, você tem que ter um pouco mais de cuidado com ele, que é o caso do microserviço 4 aqui, né? Esse cara, se ele tiver mal feito, se ele não tiver dentro do ambiente operacional, fazendo o que ele promete de forma consistente, todos esses outros 3 serviços que estão acima dele aqui vão ter problema, né? Então o serviço 4 aqui, se ele tiver ruim, é o que a gente chama de laranja podre, né? Se você estiver dentro desse cenário, você tem que ter o cuidado de
garantiu que o microserviço 4 funciona perfeitamente, dentro do mais próximo possível do perfeito. E o serviço 1, 2 e 3, você tem que planejar para que, se caso o serviço 4, como é que você se comporta. Tá? O ideal é que você tente ao máximo continuar funcionando, mesmo que esse microserviço 4 esteja parado. Tá? Não é interessante que todo mundo pare. Tá? Novamente, né? A arquitetura de microserviço ela traz uma disponibilidade maior de uma arquitetura monolítica, porque normalmente um componente de uma arquitetura monolítica pode levar toda a aplicação para baixo. Tá? Aqui a gente está falando de arquitetura distribuída, então você tem que usufruir desses benefícios que esse tipo de arquitetura traz para você. Okay? Bom, entrando nas vantagens e desvantagens, os benefícios e consequências desse tipo de arquitetura. Tá? Bom, primeiro, módulos com fronteiras fortes. Isso é um grande benefício da arquitetura de microserviço. Né? Não que você não consiga ter módulos com fronteiras fortes em arquitetura monolítica. Você consegue, tá? No entanto, isso depende muito de algumas questões não necessariamente técnicas, elas estão mais relacionadas ao humano. Você depende de que o seu time de desenvolvimento esteja atento a essas fronteiras e quais são as relações entre fronteiras que são permitidas ou não de serem feitas. Tá? Então a arquitetura monolítica está muito mais sujeita ao time de desenvolvimento quebrar essas fronteiras de módulos, e aí com isso você leva essa estrutura modular do sistema para o lixo, porque você acaba criando autoacoplamento ali onde não deveria existir. Tá? Enquanto que no microserviço, a dissociação modular, ela funciona melhor. Por quê? Como o microserviço, a única forma de você se conectar com ele é através da interface da API, né? Isso é uma barreira muito forte que existe para que o time não crie caminhos indevidos. Né? Então, existe praticamente uma barreira física ali que impede que você crie acoplamentos indevidos. Né? No entanto, novamente, né, o grande desafio é você definir quais são essas fronteiras, quais são esses módulos e, particularmente, parece que a gente tem visto que é uma tendência de funcionar muito bem para equipes grandes, equipes isoladas, que a gente chama de esquadrões. Né? Essas equipes elas podem até ter uma comunicação bem frágil entre elas, do que está acontecendo internamente entre um microserviço e outro, né? Porque a comunicação ela só vai ocorrer através da interface da API do microserviço, né? Não tem outra forma. Né? Então esses esquadrões, a comunicação entre eles, essas equipes, ela se dá via interface da API, né? Não tem outra opção. Okay? Um ponto que pega bastante quando a gente fala de arquitetura de microserviço é a questão da distribuição. Tá? A distribuição ela é uma grande vantagem, tá? No entanto, ela é uma grande desvantagem. Tá? Por quê? Microserviço tende a ser muito distribuído. Né? Então você pode ter problema de latência de rede, você vai ter custo de serialização e deserialização da informação entre um microserviço e outro. Né? E você está sujeito a todas as falácias da computação distribuída que a gente conhece lá desde há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Então é uma vantagem ser distribuído, tá? No entanto, é uma grande desvantagem, né? Por conta dessas questões aqui. Okay? Algumas dicas tentar aumentar a granularidade das chamadas das APIs do microserviço, tentar utilizar ao máximo chamadas assíncronas, isso melhora o seu desempenho. No entanto, isso traz um grande desafio, que é acertar essa assincronicidade da colaboração entre os microserviços e também depois você depurar todo esse ambiente, principalmente em operação, em produção. Né? E aí você pode utilizar as técnicas de Correlation ID para você ter a rastreabilidade dos logs da informação dessas chamadas, para poder lidar com algum problema, algum inconveniente depois lá em produção. Né? A questão da confiabilidade, né? Como está distribuído, tem uma grande chance de a rede falhar, de as coisas não funcionarem como a gente espera, né? De você ter cenários de exceção ali dentro. Então, um ponto importante, programe-se para o fracasso. Né? Tenha quase certeza em mente que quando você chamar um microserviço, tem uma grande chance dele não responder. Tá? Quando você fizer isso,
você vai ter o seu ambiente mais confiável, mais estável, mesmo que algum microserviço esteja com algum tipo de problema ali, tá ok? Um ponto bacana que facilita bastante quando a gente fala de microserviço é a implantação independente, né? Como a gente tem o microserviço de forma mais autônoma, ele está mais coeso ali, é um cara mais simples, menor, né? É muito mais fácil você implantar isso, né? Ou pelo menos em tese é mais fácil você implantar, tá? Desde que o seu microserviço esteja bem desenhado, né? E desde que ele esteja confiável para propagar o menos possível de impacto para o ambiente como um todo, tá? É praticamente impossível você manter um ambiente de microserviço se você não tiver script de automatização, né? É quase um pré-requisito. Não é impossível, tá? Você pode ter um ciclo de entrega de implantação de microserviços de forma manual, tal como é muito comum existir dentro das empresas hoje, né? No entanto, conforme esses microserviços vão crescendo, isso se torna praticamente possível, né? Então, a grande dica é, se realmente a opção de você ir para microserviço é a melhor opção arquitetural, vá, né, e já vá pensando em como automatizar esse ambiente, desde lá do início do desenvolvimento até ele entrar em produção, para que você tenha menos problema operacional depois em manter esse ambiente de forma manual, ok? A ideia de entrega contínua ela não é específica de microserviço, tá? Você consegue ter entrega contínua com arquiteturas monolíticas, né? No entanto, como a gente está falando de microserviço, ele é um cara menor, uma aplicação menorzinha, autocontida, né? Bem específica, a entrega contínua ela fica facilitada. Então, você pode usufruir da vantagem competitiva do momento que você teve uma ideia ali de função, né, ou de alteração de uma regra de negócio, até você colocar isso em produção, né? Microserviço, por ele ser mais controlado, mais autocontido, você pode usufruir desse benefício para tirar isso como vantagem competitiva e encurtar o tempo da ideia até você ter o feedback do usuário, né? Então, respostas mais rápidas à mudança do mercado não é específico de microserviço, mas, no entanto, esse ambiente e como você tem que lidar com a questão da automatização, você pode usufruir disso, pode aproveitar esse momento da implantação desse tipo de arquitetura para já ter isso dentro da sua corporação, tá, ok? Bom, um ponto que pega bastante, um ponto difícil de lidar da arquitetura de microserviço é a consistência eventual de informação, né? A gente tem a figura da Honda aqui, né? A gente fala de inconsistência eventual, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, né? Uma hora tá certo, uma hora tá errado, né? No caso da Honda aqui, não é bem assim, né? Ela 100% das vezes ela vai lá e faz o serviço dela de forma muito precisa, de forma muito competente, né? Diferente do meu São Paulo aqui, que numa hora o Rogério Ceni faz um golaço, né? Como esse que a gente está vendo aqui. E em outro momento ele vai lá e toma um chapéu por uma bola fora que ele acabou dando, né? Então a consistência eventual, né, a gente está lidando com questões de informação que ela pode estar inconsistente por conta da distribuição, tá? Como a gente está lidando com arquitetura distribuída, né, isso não é específico de microserviço, isso é específico de arquitetura distribuída. Você pode lidar com questões de consistência eventual, né, ou de inconsistência da informação. Microserviço isso é um pouco mais latente porque você tende a descentralizar o dado, né? Em vez de você ter uma grande base de dados monolítica ali atendendo vários sistemas, né, você quebra ela e torna ela mais anatômica, tá? Então, como é que você lida com a questão dessa descentralização, tá? Você tem que criar mecanismos para que essas informações estejam sincronizadas em camadas superiores, tá? E aí a consistência eventual ela pode aparecer de uma forma mais latente, né? No entanto, isso é um trade-off entre a disponibilidade que você quer da sua aplicação e a consistência do dado, tá? Se você quer ter muita disponibilidade da sua aplicação, né, garantir que ela está o mais disponível possível,
não tem como, você tem que abrir mão um pouco da consistência do dado. Tá? E, no geral, o que a gente vê é que, em termos de negócio, você consegue lidar melhor com a questão da consistência da informação, ou da inconsistência da informação, do que a disponibilidade. O negócio, muitas vezes, ele requer muito mais disponibilidade do que a consistência. A consistência você consegue depois criar mecanismo para corrigir algum tipo de problema, tá? Visando, obviamente, a disponibilidade. Então, eu estou super disponível, né? Vou ter que criar algum tipo de controle ali para lidar com a inconsistência, né? E isso também é um problema que a gente tem quando a gente lida com cache, né? Não é só a questão da informação persistida em uma base, né? Quando a gente lida com cache, esse tipo de inconsistência de informação ela aparece também, né? No caso de microservice, é importante você utilizar, cachear a informação nas várias camadas que o microserviço pode ter ali, até para você garantir mais disponibilidade ainda, né? E a invalidação de cache é super difícil, não só para microserviço, como para qualquer tipo de arquitetura, né? O que a gente faz, no geral, é utilizar eventos para invalidar um cache. Então, por exemplo, se eu estou cacheando uma informação e aquela informação ela foi atualizada em algum outro microserviço, é interessante a gente criar mecanismos de evento para que quem recebeu essa alteração notifique o cache que mantém aquela informação antiga para dizer, olha, eu recebi uma atualização, atualiza aí o seu cache, porque senão você vai ficar inconsistente, né? Então essa mesma abordagem que você pode utilizar para invalidar cache, né, você pode utilizar para manter a consistência de informação entre os microserviços. Tá, okay? Então, a consistência eventual, qual que é a mensagem? Né? Não tem como você ter a informação super consistente e altamente disponível. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Existe até um teorema, que é esse teorema de CAP, né, que diz que quando você opta por ter muita disponibilidade, é praticamente impossível você ter uma super consistência da informação, né? Aquele dado pode estar trafegando ali na rede entre um nó ou no outro de uma instância de aplicação, e naquele momento, se você for acessar um nó, você pode ter a infelicidade de estar acessando uma informação inconsistente. Tá? Existem formas de você lidar com isso tranquilamente, e no geral o pessoal dá prioridade para a disponibilidade. Tá, okay? A diversidade tecnológica é um dos grandes benefícios de microserviço. Por quê? Isso é uma questão até cultural que a gente vem observando, né? Que é a ideia de você testar ou utilizar uma tecnologia, a melhor tecnologia para resolver um determinado tipo de problema. Tá? É muito comum, a gente vem de um cenário de arquitetura de TI em que a gente tende a ter uma arquitetura de referência padrão para resolver todos os problemas que a gente tem dentro do nosso negócio. Né? Então, eu decido lá, eu tenho uma arquitetura de referência Java, com banco de dados Oracle, com barramento de serviços Oracle e por aí vai. Né? No geral, a gente tende a limitar um pouco mais o range de possibilidades tecnológicas dentro da nossa arquitetura. Né? No entanto, a gente sabe que às vezes às vezes utilizar Java com banco de dados Oracle não é a melhor solução para você resolver um problema. Né? Às vezes é mais interessante você utilizar, por exemplo, Python com banco de dados NoSQL, MongoDB ou Cassandra. Né? Você vai ter uma solução melhor para aquele tipo de solução. Né? Então, como o microserviço ele é autocontido e ele é independente, ele facilita você fazer esse tipo de escolha em situação em que, poxa, uma determinada linguagem com um determinado tipo de armazenamento é melhor para resolver determinado tipo de problema. Tá? Então é interessante você dar essa liberdade para os times, para eles escolherem qual tecnologia vai melhor se aplicar para aquele microserviço. Né? O objetivo sempre é resolver o problema da melhor forma possível. Né? Isso também te dá a possibilidade de experimentar novas tecnologias, sem ter o risco de ter que definir uma big de uma arquitetura de referência para uma grande aplicação, onde ela precisa resolver todos os problemas e todos os mecanismos, todos os requisitos funcionais e não funcionais. Né? Você limita um pouco mais seu escopo.
E se caso você falhar por aquela escolha que você fez, né, o seu microserviço ele é um cara menor, né, então o seu risco de ter que reescrever ele não é tão grande, né? Você talvez tenha que reescrever, mas no entanto você vai estar com um risco um pouco mais controlado, né? Então a diversidade tecnológica, você dá liberdade para ela dentro do cenário de microserviço, dentro do cenário interno dele de aplicação, é super bacana. O pessoal no geral tem tentado implantar esse tipo de cultura, porque vê isso mais como uma vantagem do que uma desvantagem. Mas novamente, né? Você não pode dar tanta liberdade da fronteira da sua aplicação para fora, né? Da interface da API ali para fora, é importante você ter uma governança um pouco mais rígida. Dizer, olha, você tem que usar aqui HTTP REST, e se você quiser usar de forma síncrona, tem que ser uma fila MQ, né? E não mais do que isso, né? Se tiver alguma coisa diferente, vamos ter que sentar, discutir e definir um padrão, né? Então, internamente, a aplicação, o microserviço, qual que é o tipo de armazenamento que dá, deixa de dar liberdade, deixa isso de forma bem tranquila para o time escolher, né? Mas da fronteira da interface para fora, você seja um pouco mais rígido, até para não perder muito o controle desse ambiente depois que vai ter sendo sustentado lá na frente, ok? Então, padronize as questões de interface, né? E defina mecanismos, controles, processos de como funciona o versionamento, como que você faz para evoluir a versão de uma interface, ou até mesmo o versionamento das bibliotecas que os componentes estão utilizando ali internamente, ok? Um ponto que pega bastante é a questão da complexidade operacional. Como você tem muito microserviço, centenas, dezenas, né? A gente pegar um case como o Netflix, são milhares de microserviços ali colaborando entre si para criar a solução. A complexidade operacional pode afetar muito fortemente a questão da produtividade do time, né? Como você tem um ambiente complexo e muitas vezes difícil de você manter de forma produtiva, de forma tranquila, né? Isso pode ser um fardo para a equipe que está construindo esse tipo de arquitetura, né? Então é importante você garantir que você está com as pessoas certas, com as ferramentas certas, para garantir um ambiente produtivo, tranquilo, e sem muita tensão a todo momento que um novo módulo, algum novo microserviço está entrando em produção por uma alteração ou até mesmo por uma funcionalidade nova, né? E a questão da agilidade, né? Como eu já disse anteriormente, né? Não tem como você garantir um ambiente operacional de dezenas de serviços, microserviços sem automação, né? Você até consegue, é possível, não é possível, né? Mas a gente recomenda fortemente você ter esses processos automatizados, né? Desde ali do seu ambiente de desenvolvimento até a entrada em produção do seu microserviço, ok? Há uma tendência da complexidade de uma arquitetura de microserviço subir para a camada de interconexão dos serviços, né? Então você tem que tomar cuidado, né, para que isso não ocorra, porque você vai ter problema de coesão, né, da sua solução como um todo, né? Requer alguns skills e ferramentas específicas, né? Então você tem que analisar o seu time como ele é hoje, né? E o quão que ele está preparado para criar soluções em cima desse tipo de arquitetura, né? Nós, quanto arquitetos, nós temos que estar com muito cuidado, olhando para a questão do time, né? E ver o quanto ele está preparado para absorver esse tipo de arquitetura, né? O quanto que a gente está colocando os padrões e as formas corretas ali para esse time trabalhar com agilidade e para garantir que isso não seja um fardo, né? Para que isso não seja um grande problema, porque no final o que você quer é a solução funcionando, rodando e atendendo o seu negócio, okay? Introduzir uma cultura DevOps facilita você sair do desenvolvimento do microserviço e garantir que ele está rodando da forma como ele precisa, né? A Amazon tem um princípio lá que o time que desenvolve uma aplicação, um serviço, é o time que mantém ele operando, né? É o time que sustenta ele. Então essa aproximação desses dois mundos, essa colaboração, ela é essencial, tá? Para que esse ambiente complexo opere de forma mais simplificada aí, okay? E aí é muito comum a gente utilizar o New Relic para fazer monitoração de
de ambiente, garantir as instâncias, que tudo está rodando como a gente espera, né? Essa é uma das ferramentas que existem para esse tipo de abordagem. A gente utiliza aqui na Sensidia, no nosso produto, que é baseado numa arquitetura de microserviço, né? Então, ter esse tipo de monitoramento é essencial para você saber qual serviço está performando mais, qual está com problema de latência, ou qual está com um volume maior de chamadas, consumindo mais memória, recurso de CPU, né? Isso complementa também com outra ferramenta aqui, que é o Zabbix, para você ter todo esse tipo de métricas. Um mais voltado para a infraestrutura de CPU, memória, servidores, instâncias, outro mais voltado para o cenário ali da aplicação, de serviços, volume de chamadas, tempo de resposta, quantidade de erros e etc. Okay? Então, se a gente for olhar um cenário, pegar aquele cenário lá de arquitetura de TI, que a gente tem um conjunto de aplicações monolíticas, baseado em componentes, etc., onde a gente aplica lá os conceitos de estrangulamento da aplicação, né, e começa a adotar alguns microserviços, a gente tem um cenário muito parecido com esse aqui, né? Eu continuo tendo as aplicações monolíticas ali, se eu não conseguir desligar elas tiverem que continuar funcionando, né? Mas eu já começo a ter alguns microserviços externos ali, integrando com essas aplicações, sendo consumido por essas aplicações legadas, né? E é muito comum, a gente tem visto de forma muito comum a implantação de uma camada de API Gateway, justamente para você aproveitar já esses microserviços que estão nascendo dentro de um protocolo agnóstico, REST API HTTP, e expor isso da fronteira da empresa para fora, ou para ser consumido através de aplicações móveis, ou até mesmo por uma aplicação web utilizando ali, chamando essas APIs, né? Ou até mesmo por um parceiro, né? E não só isso, né? Esse API Gateway, ele pode ser uma das camadas que faz a colaboração, a composição entre mais de um microserviço, né? Então, ele tem a função de expor essa API do microserviço da fronteira para fora, mas ele também pode ser utilizado como uma camada ali de colaboração entre microserviços, né? Então, em vez de você criar lá um microserviço fazendo a colaboração, como a gente mostrou anteriormente, você pode fazer isso dentro de uma camada de API Gate. Okay? Bom, o API Gate endereça várias questões não funcionais interessantes, como a composição, criar alguns limites de consumo de algum microserviço. Isso é interessante se você tem um capacity definido para aquele microserviço. Por exemplo, ele aguenta 2.000 requisições por minuto, né? Você pode definir esses requisitos, esses limites dentro do API Gateway. Ele também agrega funções de monitoria, alerta, se algum microserviço caiu, deixou de funcionar, questões de autenticação, segurança, né? Garantir que, olha, só pode chamar esse microserviço quem realmente tem autorização para isso, né? Ter essas políticas mais bem definidas, por filtros, por payload, fazer algum tipo de manipulação de exceção, e ter informações analíticas sobre o consumo das APIs dos microserviços, né? Então, o API Gateway endereça algumas questões de requisitos não funcionais bastante interessantes, né? Ele não resolve todos os problemas, né? Você também tem que considerar a latência que esse tipo de camada vai inserir na sua arquitetura, tá? Então você não pode desprezar isso vai existir. Não que isso seja um problema, um impeditivo, né? Não é só você observar e garantir que seu ambiente está operando tranquilamente com a latência aceitável, tá ok? Bom, obrigado. Esse webinar vai estar disponível no link que está aqui na tela de vocês, para depois, caso vocês queiram assistir com mais tranquilidade ou distribuir, compartilhar com os amigos. Okay?